Certo? Vamos mergulhar direto no assunto de hoje. Bem-vindos a mais uma das nossas análises. Nosso foco agora é desmembrar o manifesto digital que começou a circular recentemente e, olha, tem causado um verdadeiro alvoroço. É um documento super agressivo e provocativo sobre privacidade online e sobre as grandes empresas de tecnologia, introduzindo uma plataforma nova chamada XPNV. Lembrando sempre, a nossa missão aqui não é de forma alguma tomar partido, tá? A ideia é apenas destrinchar, de maneira imparcial, os argumentos apaixonados e os dados bem alarmantes que esse texto traz. É uma leitura fascinante sobre como a confiança no mundo digital está sendo colocada em xeque. Vamos lá? O texto baseia absolutamente toda a sua premissa numa pergunta simples, mas que é, no mínimo, perturbadora. As nossas mensagens privadas são realmente privadas? Bom, o manifesto argumenta fortemente que a resposta é um sonoro não. Ele desafia aquela ilusão de segurança que a gente geralmente tem ao usar aplicativos gratuitos de comunicação. A ideia central que os autores tentam passar é que o termo gratuito na internet de hoje é, na verdade, um grande mito cuidadosamente construído. E para quebrar de vez essa ilusão, o documento usa uma metáfora bem dura. A citação que compara os usuários a gado engordando no pasto ilustra perfeitamente o tom de indignação do autor do manifesto. O texto enquadra todo mundo que utiliza esses apps gratuitos, não como clientes, mas sim como a verdadeira mercadoria da história. A alegação deles é que a conveniência da nossa comunicação diária serve, no fim das contas, apenas para engordar um sistema de vigilância gigantesco que lucra em cima da intimidade humana. E o manifesto definitivamente não economiza nos números para fundamentar toda essa revolta. O impressionante número de 16 bilhões representa, segundo os documentos que a gente analisou, a quantidade assustadora de logins que vazaram apenas no ano de 2025. Para colocar isso numa perspectiva mais clara, o próprio autor destaca que isso equivale ao dobro de toda a população do planeta Terra. É uma estatística desenhada justamente para chocar e tentar demonstrar que a infraestrutura atual é, nas palavras deles, inerentemente falha. E olha, a avalanche de dados continua. A isso somam-se 3.322 violações de dados, que são vazamentos sistêmicos afirmados pelo texto somente em 2025. O manifesto faz a seguinte matemática. Isso resulta numa média absurda de 9 empresas sendo hackeadas todos os dias. A intenção aqui é convencer quem está lendo de que aquelas promessas de segurança feitas pelas plataformas convencionais são completamente vazias quando a gente olha para o volume massivo de incidentes diários. Mas o ponto crucial de tudo isso é o motivo. Por que isso acontece? O texto projeta que o mercado de dados pessoais vai alcançar a cifra surreal de 519 bilhões de dólares até o ano de 2030. Os autores comparam esse valor ao PIB somado de países inteiros, como Portugal, Grécia e Nova Zelândia. Isso vem para reforçar o grande argumento central do manifesto de que a verdadeira natureza de negócios das grandes plataformas não é conectar pessoas, mas sim vigiar e extrair constantemente dados comportamentais visando o puro lucro. E tudo isso ilustra uma complicação adicional, bem moderna, que o documento levanta: a inteligência artificial. Uma estatística bem alarmante tirada do manifesto aponta que 38% da força de trabalho tem, muitas vezes sem nem perceber, compartilhado informações super confidenciais das próprias empresas com ferramentas de inteligência artificial não autorizadas. Isso introduz a ideia de que a ameaça não vem só de fora, dos hackers, mas também de hábitos inocentes do dia a dia que acabam alimentando sistemas famintos por dados. Expandindo um pouco mais essa ameaça da IA, o manifesto relata que 1/5 de todas as violações de dados hoje já tem relação direta com a inteligência artificial. E o que eles apontam como mais preocupante ainda é a alegação de que nos casos onde diálogos foram revisados para aprimorar esses sistemas, 70% deles continham dados pessoais identificáveis. O tom do texto fica quase distópico nessa parte, sugerindo que a nossa sociedade está entregando de bandeja conversas íntimas para treinar os próprios robôs, que num futuro próximo poderão substituir os trabalhadores humanos. É exatamente nesse ponto de ruptura que o documento introduz a sua história de origem. Depois de apresentar esse cenário super sombrio de vazamentos e vigilância algorítmica, a narrativa foca num estudante de engenharia da computação que não tem o nome revelado. Segundo o texto, esse estudante sentiu uma repulsa profunda ao olhar para essas estatísticas de comercialização da intimidade e decidiu que era hora de dar um basta, de dizer chega. E essa revolta individual é apresentada como a grande faísca que deu início à criação de uma alternativa radical a todo esse ecossistema digital. E essa alternativa é a plataforma XPNV,
O manifesto faz questão de justapor o modelo tradicional das grandes empresas de tecnologia com a solução que eles estão propondo. De um lado, o lado tradicional, a gente tem servidores gigantescos que guardam mensagens, funcionários com acesso a bancos de dados e um ciclo infinito de coleta de informações. Do outro lado, o modelo da XP/NV afirma operar de forma completamente oposta. O grande diferencial que eles promovem é a ausência absoluta de tudo isso. A alegação deles é simples: não existem servidores centrais armazenando histórico e não existe qualquer tipo de coleta de dados. Detalhando um pouco as alegações técnicas desse processo, o texto é bastante específico sobre a matemática militar que eles usam. O primeiro passo é uma criptografia chamada AES-256-GCM, que acontece direto lá no navegador do usuário. Depois disso, a mensagem trafegaria por um canal direto sem fazer paradas em nenhum servidor central. E por fim, o passo que, segundo eles, garante o anonimato contínuo: a autodestruição do texto puro em exatos 5 minutos. O conceito-chave promovido aqui é o de autocustódia, onde o texto defende que nem mesmo os próprios criadores do sistema possuem uma chave mestra para ler o que foi escrito. Agora, todo esse esforço técnico se apoia num conceito filosófico fundamental que orienta toda a retórica do manifesto: a soberania digital. A premissa deles é de que ter propriedade total sobre as nossas comunicações privadas não é um luxo, mas sim um direito humano inegociável. O texto tenta despertar quem está lendo para o argumento de que a conveniência daqueles aplicativos gratuitos custou justamente a perda dessa soberania, e que agora seria a hora de recuperar isso de uma vez por todas. Um detalhe muito curioso é que o próprio manifesto desencoraja o uso casual da plataforma deles. Eles afirmam claramente que se o objetivo é só mandar um bom dia rotineiro no grupo da família, as pessoas devem continuar nos aplicativos comuns mesmo. A XP/NV é desenhada para cenários de extremo risco: jornalistas lidando com fontes sigilosas, advogados com documentos rigorosos, médicos com prontuários de pacientes e executivos que precisam proteger estratégias de milhões de dólares. Ela é descrita como uma ferramenta de precisão e não como uma praça pública. E isso nos leva direto à questão do modelo de negócios. O manifesto defende abertamente que a XP/NV seja um serviço pago. Isso se resume na premissa de que arcar com uma pequena taxa garante que ninguém mais encoste nos dados do usuário. O argumento é que essa taxa atua como um filtro essencial. A lógica apresentada por eles é de que quem leva o sigilo realmente a sério está disposto a assumir um pequeno custo financeiro para garantir que não vai se tornar a mercadoria do sistema. Pagar com dinheiro, segundo o texto, seria a única maneira de evitar aquele pagamento oculto que o modelo gratuito sempre exige. E para encerrar nossa análise, o manifesto deixa um dilema final bastante provocativo. Nós preferimos pagar pelas ferramentas com dinheiro ou com a nossa própria privacidade? É uma reflexão muito contundente sobre os verdadeiros custos ocultos da era digital em que a gente vive. O autor afirma que a porta para sair desse ciclo está aberta para quem quiser retomar o controle. Independentemente da gente concordar com o tom agressivo do manifesto ou não, a verdade é que ele levanta questões vitais sobre a arquitetura dos nossos dados, sobre o modelo de negócios das grandes empresas e, acima de tudo, sobre em quem realmente podemos confiar quando estamos online. É, sem dúvida, uma excelente reflexão para levarmos adiante. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.